Olá pessoal, tudo bem? Nós fizemos a gravação e deu problemas técnicos, então eu estou regravando para quem não assistiu sobre a parte de saúde. Infelizmente não conseguimos recuperar, então estou regravando para as pessoas que não assistiram na sexta-noite poder assistir agora sobre como nós temos saúde, né? E então não fico preocupado que vai ser um pouquinho diferente agora. Eu vou fazer a mesma apresentação que eu fiz sexta, em quem já assistiu não precisa assistir de novo. Daí, só que nós vamos entrar direto, porque a gente conversa um pouco com as pessoas, então agora eu estou só gravando o que nós falamos sexta, ok? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês aqui, abrindo a tela aqui, como ter boa saúde, né? É o que a gente vai estudar hoje, como ter boa saúde. E o assunto é por demais importante. Algumas pessoas começam a imaginar assim, pô, mas ter saúde parece meio complicado. É que existem leis que regem o nosso corpo. Então, quem fez o nosso corpo, ele projetou de uma maneira fantástica. E eu queria começar com uma história para você entender o que nós vamos falar, né? Certa vez, há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, um homem estava com um carro, aqueles primeiros carros lançados, o Ford Bigode. Alguns da minha faixa etária talvez já tiveram o privilégio de ver, e alguns estão em museu, em exposição, colecionadores, né? Em que a manivela ainda era na frente para ligar o carro, não sei se alguns lembram disso, era na frente para poder ligar o carro. E esse homem estava andando e o carro simplesmente estragou, parou, não teve como funcionar mais. E ali ele estava tentando, e nisso se aproximou um sujeito bem vestido, um senhor jovem ainda, e ele perguntou: o que houve? Ele disse: olha, meu carro aqui estragou. Tem esse Ford Bigode que estragou. Aí esse homem bem vestido chegou e disse: olha, você vai lá no motor, faça isso e isso. E o homem foi lá, arrumou lá, ajeitou, deu a partida, manivelou e o carro pegou. Aí o dono do carro chegou para esse senhor e disse: como é que você sabia tudo isso? E como é que você simplesmente só mandou fazer e funcionou? Aí esse homem jovem disse: meu nome é Henry Ford. Eu projetei esse carro. Conheço todo ele. Por isso que eu apenas te informei o problema que ele tinha. E isso acontece conosco. Deus, quando fez o ser humano, ele conhece cada peça, cada célula, cada detalhe do nosso corpo como um todo. E ele colocou leis para a nossa saúde, para tudo. Imagine você se Deus colocasse o sol 10 graus um pouco mais longe da Terra, morreríamos congelados? Ou mais perto, morreríamos queimados? Ou se a Terra não rotasse com a velocidade que está fazendo? Ou se a gravidade não tivesse exatamente a proporção que tem? Ou se nós, ao andar de carro, não tivesse leis? Na sua casa, com certeza, tem lei, né? Do banho, da roupa, da higiene, de arrumar as coisas. Então nós somos regidos por leis. E eu queria contextualizar vocês o que a Bíblia fala a respeito, para nós podermos entrar no assunto saúde. Olha bem, eu dei uma olhada na Bíblia, dei uma pesquisada, e nós temos basicamente 4 tipos de leis. As leis civis, que nós temos aí no Brasil a Carta Magna, a Constituição, e dessas são feitas outras leis, mas a Bíblia está em Êxodo 21 e 22, né? E também as leis cerimoniais, que a gente vai entender em seguida. Essas leis cerimoniais estão lá em Levíticos, né? Muito interessante essas leis cerimoniais. Tem a lei moral, que são os 10 mandamentos, escrito pelo Deus de Deus. Muito interessante que essas duas leis confundem muitas pessoas e muitas religiões. As leis morais foram dadas por Deus, porque quando Deus tirou o povo do Egito,
cativeiro, 400 anos escravos, e o povo começou a orar a Deus, e Deus se manifestou, pegou Moisés, ainda criança, preparou esse jovem, se tornou um homem, e Deus capacitou ele para tirar da escravidão o povo dele. E a gente sabe os milagres que Deus operou, abriu o Mar Morto, enfim, várias coisas que Deus manifestou. Mas um dos detalhes importantes é que Deus pediu para Moisés e para o povo que fizesse um santuário, que fizesse uma casa de adoração, uma igreja. E ele deu detalhes dessa igreja, como é que era para fazer, o pátio, onde era sacrificado os cordeiros, o primeiro compartimento, onde o sacerdote entrava todos os dias para oferecer aquele sangue, para perdão dos pecados, né? O lugar santíssimo, que o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, para tentar purificar o pecado. Mas todo esse ritualismo que existia na lei cerimonial apontava para quem? Para Cristo. Mas se der, nós vamos fazer um estudo sobre essas leis cerimoniais. Tudo que está nesse compartimento, no santuário, tudo leva a Jesus. Tudo que tinha ali dentro, todas as coisas, leva a Jesus. Então essas leis foram dadas a Moisés. A lei cerimonial foi escrita. Deus disse, escreve, Moisés. Os 10 mandamentos, que é a lei moral, Deus escreveu na pedra para dizer assim, essa lei é eterna, ninguém muda. E Deus não muda. Malaquias 3:6 diz isso, Deus não muda. Então, a lei cerimonial era para que o povo pudesse começar a entender o sacrifício que eram feito. Eu pecava, tinha que levar o cordeiro lá, de 1 ano, sem defeito, imolar e saber que era uma tristeza muito grande o pecado. E nós temos que entender isso, porque o sangue de Cristo, o Filho de Deus, teve que morrer pelos meus pecados. E a lei moral nos mostra o caráter de Deus, o amor. E a gente sempre fala com lei uma coisa meio triste, não pode isso, não pode aquilo. Tenta imaginar uma lei de amor, a lei na sua casa. Não é para as coisas andarem bem e ter amor, cada um tem lá um documento, dizendo, você vai lavar a louça, você vai fazer isso, e tal, vão lá no cartório registrar, porque isso é uma lei. Não, nem se precisa falar. Eu nunca falei para minha esposa que tinha que fazer isso ou aquilo outro, a gente faz automático. E quando a gente respeita esses princípios, essas leis, as coisas fluem muito bem. E a última lei, que é o que nós vamos falar hoje, é a lei as leis de saúde, que Deus teve que colocar naquele povo que está no deserto, para eles não morrer. E essas leis, elas regem a nossa saúde, como eu disse, como Deus conhece o nosso corpo, Ele sabe o que nós necessitamos. Então, dando um detalhe da lei cerimonial, ela foi abolida. Por quê? Ela não estava no lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava, tinha um baú, que era a arca do concerto, e dentro do baú tinha os 10 mandamentos. Tinha o maná também, tinha o cajado de Arão. E a lei cerimonial, ela foi colocada pelo lado de fora. Ela não entrava dentro do lugar santíssimo, ali dentro do baú. E é porque ali estava a presença. Em cima tinha 2 anjos, na tampa, e a presença de Deus, que os judeus chamavam Shekinah. Essa palavra não está na Bíblia, mas é a presença de Deus naquele lugar. E Deus se manifestava ali ou com a fumaça, ou uma nuvem de dia para proteger do sol, ou uma chama muito grande de fogo para iluminar a noite. E nesse lugar, Deus fazia, a presença dele era um lugar santíssimo, era muito importante. Então, quando Cristo morreu na cruz, a gente começa a entender o que houve. Em Efésios 2,15, diz assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Ordenança era todo aquele ritual. Então, quando Cristo foi para a cruz e entregou a sua vida ali, foi abolido na sua carne a lei dos mandamentos, não os 10 mandamentos, a lei moral, mas na forma de ordenanças. Está aqui, Colossenses 2,14 diz, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Então ali,
Cristo cravou. Porque quando João Batista, que era primo de Jesus, que estava preparando a vinda de Jesus, as pessoas entenderem que viria o Messias, quando ele viu Jesus vindo ali no Rio Jordão para ser batizado por ele, João Batista olhou e disse: este é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro. Então, quando Jesus morre na cruz, ele é o substituto do Cordeiro, ele vem para perdão dos pecados. Então, daquele momento em diante, não precisaria mais matar cordeiros, fez aquele sacrifício todo. Então, essa lei moral, essas ordenanças, terminou ali. Mateus capítulo 27, 50 e 51 diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, morreu. Eis que o véu do santuário, existia um véu entre o lugar santo e santíssimo, ele se rasgou em duas partes, de alto a baixo, sem mãos, simplesmente rasgou. E o que aconteceu? O lugar santíssimo foi exposto. Então, quis dizer o quê? No momento que Jesus expirou na cruz, que o fôlego terminou, que ele morreu, nesse exato momento aquele véu rasgou e apareceu o lugar santíssimo, que era um lugar especial. Só o sumo sacerdote, uma vez no 10º dia do 7º mês, poderia entrar ali, para a purificação do pecado de toda a nação do ano. Então aquilo não precisaria mais ali. Então, quando se rasgou ali, como se fosse, a Bíblia não fala, mas estou imaginando como se fosse anjos rasgando, dizendo assim, agora não precisa mais dessa ordenança. Então a lei cerimonial cai por terra na morte de Cristo. Mas a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, ela é eterna. Será que foi abolido na cruz os 10 mandamentos também? Ora, Mateus diz lá, capítulo 5, 17, não penseis que vim revogar, revogar é abolir a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Então o próprio Jesus está dizendo assim, eu não vim destruir os 10 mandamentos, essa lei. Eu vim cumprir essa lei. E qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Olha que interessante. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quer dizer o quê? Quando nós guardamos os 10 mandamentos, a gente permanece no amor de Cristo. E Cristo diz, assim como eu também guardo os mandamentos do meu Pai, eu também permaneço no amor dele. Então quer dizer o quê? Que esses mandamentos já existem no céu, já existiam no céu. E são eternos. Porque foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Lembro do primeiro estudo que nós tivemos sobre a palavra de Deus, a veracidade? Eu disse que toda a Bíblia é inspirada. Mas tem um detalhezinho que não é inspirado. Os mandamentos. Ninguém escreveu. Foi o próprio dedo de Deus que escreveu em pedras, não em papel, para ser eterno. E esses mandamentos regem hoje, por exemplo, as leis dos países. A nossa lei magna, a Constituição, é baseado nisso, não matar, não furtar, não adulterar, tem essa base. Mas, infelizmente, no decorrer da história, o homem tentou mudar algumas coisas. Nós vamos ver um próximo estudo sobre isso. Provavelmente será o próximo estudo sobre felicidade. Na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre a felicidade, como ter felicidade. E que leis Deus deu para nós ter felicidade. Vai ser muito interessante, você não pode perder isso aí. E a lei é eterna, ela é eterna. Se ela foi escrito, Deus não é que nem nós, que nós mudamos. Deus, o que ele disse lá para Adão, vale para nós hoje. O que ele disse para Abraão, para Moisés, para Davi, é para nós hoje. O que ele disse quando esteve aqui na terra, Jesus disse, é para nós hoje. Deus é eterno. Tá que a palavra de Deus, quando a gente lê, parece estar lendo hoje, o jornal de hoje. Impressionante. E Mateus 5,18 diz, porque em verdade vos digo, Jesus falando, até que o céu e a terra passem, nem o I, a menor letra, melhor sigla do alfabeto, né, grego, ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O próprio Jesus disse, olha, eu vim cumprir. E mais, nem uma vírgula, nem um I, nem um tio
será tirada essa lei, até que tudo se cumpra. Então podemos ter certeza que a lei moral, os 10 mandamentos são eternos, porque Jesus falou. Essa é a vantagem. Mas vamos ver o assunto de hoje. Eu fiz essa introdução para nós entender as leis. Deus também colocou leis de saúde? Sim. Sim. Assim como um carro, que eu falei para vocês do Henry Ford, ele disse, você tem que usar um combustível bom. Então hoje a gente compra carro, Fleck, por exemplo, que é gasolina e álcool. Agora você vai pensar assim, bom, mas está um pouco cara a gasolina e o álcool, eu vou colocar aí um diesel que está mais barato. Se você colocar diesel no seu carro que é Fleck, vai dar problema. Ele vai provavelmente estragar. Então, as leis que regem o nosso corpo são mais ou menos assim. Então, quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser eterno. Infelizmente, o pecado veio à terra através do anjo de luz, Lúcifer, que era o anjo principal no céu, caiu e entrou o pecado. Mas ele fez para o homem ser eterno. E qual era o alimento que Adão e Eva comiam no Éden? Olha só, interessante. Eu vou ler para vocês o alimento que ele comia. Está no primeiro capítulo da Bíblia. Olha só a importância da alimentação. No primeiro capítulo da Bíblia, o capítulo 1, e o verso 29, quando Deus fez o homem, ele não disse, olha, mate os animais, faça isso, e etc. Olha que coisa tremenda é a orientação de Deus sobre a dieta. Quero ler para vocês aqui, o verso 29. E disse Deus, ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra. Ele está dizendo, eu estou dando todas as sementes. Semente a gente considera cereais. Aí, como eu escrevi ali na tela, arroz, trigo, aveia, cevada. E entra também as leguminosas, são sementes. Feijão, grão de bico, lentilha, soja. Ali saiu soja, né? E etc. E o que mais que ele deu? E todas as árvores que há fruto, que dê semente, isso vos será por mantimento. Então, todas as árvores dê frutos. E as sementes. Então, existem alguns frutos com semente que também são as oleaginosas, que são as castanhas. Castanha do Brasil, a antiga castanha do Pará e etc. Então, essa foi a alimentação que Deus deu para Adão e Eva. E não é por nada que mesmo depois do pecado, eles mudaram muita coisa. Viveu Adão 930 anos. Noé 950, Matusalém 969. Olha só, a média de vida desse povo, antes do dilúvio, era 912 anos. Na nossa cabeça parece que a gente não consegue entender. Quando quem vive 100 anos aqui na Terra agora, viveu 100 anos. É interessante, eu tive um paciente, morreu há uns 3 anos atrás, ele viveu 108 anos de idade. E as pessoas perguntavam, e eu também queria saber como ele estava tão bem assim, né? É um homem que tinha uma alimentação especial, vegetariano, desde os 40 anos de idade. E ele tomava um remédio só, vitamina B12. E chegou aos 108 lúcido. Lúcido. Não é chegar lá cair nos pedaços, é chegar bem. Então, a alimentação que Deus orienta para nós é uma alimentação para a gente ter saúde. Isso não quer dizer que você não vai morrer. Eu, por mais que possa fazer minha alimentação, tem a faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, é uma das melhores faculdades. Ela diz o seguinte, 83% das doenças eu sou responsável em colocar em meu corpo. 17%, por mais que eu faça, eu posso adoecer e morrer. Então, mesmo que eu tenha uma alimentação extremamente restrita, eu sou vegetariano estrito e tal, posso pegar uma doença e morrer? Claro que posso. Mas a probabilidade é menor. Quem tem uma alimentação saudável, a probabilidade de viver muitos anos e bem é muito melhor. É um carro que você compra zero, e em vez de você misturar diesel e misturar não sei o que lá, que se não é a diesel, né? Ou botar água, ou tentar fazer uma coisa e andar muito rápido e não fazer nada, vai durar pouco tempo. Agora aquele carro que você só anda a 80, faz revisão, sempre polindo, está na garagem, procura sempre ligar e tal.
esse carro vai durar muitos anos. O nosso corpo, respeitando as proporções, é mais ou menos isto. Então, Deus, com o pecado, quando entrou o pecado, que Adão e Eva foram expulsos do jardim, aí em Gênesis capítulo 3, verso 18, Deus teve que acrescentar algumas coisas. Por quê? No pecado começou a vir as doenças, os problemas. E aí o capítulo 18 diz o seguinte, olha só, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, depois do pecado, Deus acrescenta a erva do campo. E se nós formos ver hoje, basicamente 70%, 75% dos antibióticos, das medicações, são feitas de plantas. Plantas. E essas plantas, elas são usadas como remédio. Em algumas versões, essa erva do campo fala sobre verduras. Olha que interessante. Então, Deus acrescentou as verduras depois disso, para que nós pudéssemos comer, porque essas verduras vão nos proteger de algumas doenças. Então, e diante disso, Deus teve uma preocupação muito grande com o nosso corpo. Então, pós-pecado. Aí no livro de Levíticos, né, Deus começa a especificar, principalmente no capítulo 11. No capítulo 11, o verso 9, 10 e 12, fala de os tipos de peixes que o povo lá no deserto poderia comer e que serve para nós hoje. E hoje, com a ciência evoluída, a gente começa a entender por que Deus pediu para não comer certos tipos de peixes. Por exemplo, peixe de couro não é para nós comer. Quais peixes, então? Coloquei ali, ó. Peixe de escamas e barbatanas. Esses peixes são considerados peixes limpos e não imundos. Por que o peixe de couro, ou os crustáceos, como camarão, lagostas, não são orientações de Deus para nós comermos? Porque se sabe, basicamente, que os peixes que são de couros, ou os crustáceos, são os limpadores dos mares, dos lagos, dos rios. Eles comem e limpam esse ambiente. Então, eles estão ingerindo alimentos em decomposição. Eles estão comendo restos no fundo do mar, limpando os mares. E eles têm que ter, então, em seu organismo, em seu intestino, substâncias químicas muito potentes para poder digerir esses alimentos em decomposições e esses alimentos que estão limpando. E essas substâncias no seu intestino, elas são toxinas e são altamente alérgicas, ou seja, pessoas que comem camarão, por exemplo, camarão dos alimentos mais alergenos que existe, dá alergia nas pessoas, né, por causa dessas toxinas. Sem falar que, hoje, pela contaminação que existe, os metais pesados, eles precipitam, ficam no fundo do mar, e esses peixes, eles comem esses metais pesados, principalmente o mercúrio, que tem nos mares em grande quantidade. E a pessoa, ao comer o mercúrio, ele está ingerindo esse metal pesado para o seu corpo, lesando o seu corpo. Então, olha como Deus já foi sábio naquela época. Diz para o povo, ó, come só peixe de escama e barbatana. Os de couro não é para comer. O que mais que Deus falou sobre orientações? As aves. Vou tomar um pouquinho d'água aqui que está secando a garganta. As aves limpas. E aí a gente vai ver ali alguns tipos de ave. Por exemplo, o frango, né, a galinha, que alguns chamam. São aves que Deus orientou depois do dilúvio para comer. Imagine, gente, o dilúvio destruiu a terra inteira. Quando Noé sai da arca, destruição. Não tinha animais para... Não tinha frutas, verduras, era uma coisa que não tinha. Mas tinha animais na arca. E como Deus foi sábio. E Noé já sabia disso também, quais eram os animais puros e impuros. Por quê? Deus disse, ó, entra na arca 7 casais de animais puros e um apenas de impuro. Então o porquinho lá entrou um só casal. Enquanto o frango, a galinha, entrou 7 casais.
A ovelha, 7 casais. O gado, 7 casais. São animais puros. Note como Deus é sábio. Deus é sábio. Olha outra coisa interessante. As carnes. Por que as carnes? Porque Deus diz assim, ó, quais carnes vocês vão comer? Os animais que têm unhas fendidas e que remoem. E a gente conhece os animais que têm unha fendida e remoem. Então tá aí o gado, né? A vaca, o boi. Tá aí as ovelhas, né? E o cavalo não. O cavalo não tem unha fendida, né? O porco, Deus é específico no porco. Eu não tenho tempo de dizer, mas você pode ler em Levíticos aí. Não devemos comer nem tocar em sua pele, em seu cadáver ou seu corpo. Não podemos tocar. E olha que interessante, porque o povo naquele tempo, eles comiam muito isso. Imagine, gente, um povo escravo. Escravo come o quê? O que resta dos outros. E o que se mexe. Eles comiam cobra, comiam rato, comiam urubu, comiam de tudo. E Deus está dizendo assim, ó, esses animais vocês não podem comer. Dá uma lida lá em Levítico, você vai entender. E o porco, hoje a gente entende por que não se pode comer ou não se deve comer o porco. O porco, ele tem uma substância, um verme chamado trichinella, que forma a triquinose. Ela afeta principalmente o pulmão e o cérebro das pessoas. Basicamente na carne de porco. Também tem a tênia, que é uma lombriga quadradinha, comprida. Eu vi uma vez num laboratório da faculdade, 6 ou 7 metros de comprimento. Ela se fixa no intestino e vai montando as plogotes, que a gente chama, né? E ela também, ela quando é na circulação, ela dá a cistocercose, que são pequenas pipoquinhas, a gente vê na tomografia, que se alojam no cérebro. Há muito tempo atrás, eu peguei uma paciente de 17 anos de idade e a gente fez o diagnóstico pela tomografia que ela tinha essa cistocercose. E eu disse para a mãe, provavelmente isso aí veio da carne de porco. A mãe ficou muito indignada, disse que não sei o quê, que assavam bem a carne e tal. Eu disse, olha, às vezes não adianta assar, queimar que ela às vezes fica ali o verme. Aí encaminha para o neurologista, o neuro falou a mesma coisa, tiveram que operar a menina, porque a medicação não conseguia entrar lá para matar o verme lá dentro. Também o cancro, principalmente nos embutidos do porco, é muito comum. E uma das transmissões da hepatite E também é o porco. Então note que o porco não é saudável. Aliás, ele come dejetos, até as próprias fezes ele come, né? Então imagine você como é essa carne. Então Deus disse assim, ó, não coma, é pecado. E eu estou dizendo para vocês porque eu conheço o corpo de vocês. Eu sei que o corpo de vocês precisa de animais limpos e não animais imundos. E não foi os judeus que inventaram isso, foi o próprio Deus que colocou isso para nós. Então aqui eu trouxe alguns animais limpos, né? Que a gente pode pensar, são animais, os peixes de escama e barbatana, os animais que têm unha fendida e remói, as aves limpas, né? Então esses são os animais que Deus nos colocou para nós usarmos. E o que não usar? Já sei que eu posso usar. O que não usar? Sangue, por exemplo, lá em Gênesis 9:4, a gente não deve usar o sangue desses animais, tá? As murcilhas da vida, essas coisas, a Bíblia condena. Diz, não, você não deve usar. E hoje a gente entende por quê. Porque no sangue tem as toxinas, tem tudo, tem as coisas boas, mas tem tudo que passa pelo sangue, e que nós ingerimos, pode passar pelo sangue. Por isso que quando a gente ingere alguma coisa, o intestino absorve, manda lá para o rim para filtrar, para colocar as impurezas para fora, né? E aí a gente eliminar. Então o sangue não deve. As drogas, bom, naquele tempo não tinha cocaína, maconha, não tinha cigarro, né? Daí a gente entra no quê? Nos princípios. Nos princípios. E eu quero ler para vocês alguns princípios que a gente tem que ter para não usar. Porque Deus é claro em algumas coisas bem pontuais assim, que nós temos que ter em mente. Então eu quero ler para vocês 1 Coríntios, não vou ler todos aqui para nós
não perder tempo, para não ficar muito grande a nossa palestra aqui. 1 Coríntios capítulo 10, nós já vimos lá, e o verso 31, é um princípio básico que a gente tem que ter, porque nós nos basear em algumas coisas. Olha só o que diz lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunto para você, se eu ingerir uma cocaína, eu estou fazendo para a glória de Deus? Não. Possível. Possível. Se eu estou fumando cigarro, eu estou me matando. A gente já sabe que tem 4.720 substâncias no cigarro, 60 substâncias no cigarro são cancerígenas. Como é que eu vou botar uma coisa para dentro que esse corpo aqui nem me pertence? Olha mais, eu quero ler mais para vocês. Quero ler ali o capítulo 3, né, e o verso 16 e 17, só para nós entender uma coisa. Não sabeis, olha lá, 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meus amigos, olha só, esse corpo que Deus me deu, que conhece tudo, meu cérebro, meu coração, ele conhece tudo de mim, cada célula, ele montou, ele foi o engenheiro, ele fez o design inteligente. Ele está dizendo assim, nós não podemos destruir esse corpo. Então eu não posso comer qualquer coisa, e Deus deixou aqui as leis. E Ele sabe que essa é a gasolina boa para o meu corpo. E Ele sabe que algumas coisas, se eu colocar aí no carburador, vai dar problema. Vai dar problema. E aí pode ser as drogas, os entorpecentes, pode ser o cigarro, são coisas que não engrandecem. A bebida alcoólica, depois você pode ler, eu até vou ler aqui, já que estou em Coríntios, vou ler para vocês o capítulo 6, verso 10, que é bem interessante. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E depois Provérbios fala também, Efésios fala, que os bêbados não vão entrar no céu. Não vão entrar no céu. Por quê? Porque o álcool tira da nossa mente a parte da razão. Ela tira a nossa mente. E, gente, a Bíblia fala assim, mas só um pouquinho, Levon, só um pouquinho. Deus não disse, quando Jesus esteve aqui na Terra, o primeiro milagre dele não foi transformar água em vinho? Se Jesus transformou água em vinho, porque vinho eu posso usar. Só que assim, no original grego, a palavra vinho, a Bíblia não fala em suco de uva, mas no original a gente consegue entender direitinho o que significa isso aí. Tem 3 definições. Então, quando você vai para o original grego, a gente começa a entender algumas coisas que a gente não entendia. Por exemplo, quando é suco de uva, a palavra é diferente. É oni, se não me falha a memória. O Jorge, na primeira gravação, me ajudou ali. Tá? Então, é suco de uva. Nessa parte, Jesus transformou água em vinho, tá o suco de uva. Na tradução, eles botaram tudo uma coisa só. Então, no grego, tem o suco de uva. Na outra, pode ser suco de uva ou pode ser bebida fermentada. E a terceira, bebida fermentada. Então, tem essas 3 opções no grego. E a gente tem que ir para o original para ver o que aconteceu mesmo. Então, quando Deus diz que os bebedores, os bêbados não entraram no céu, quer dizer que é a fermentada. E algumas passagens mostram claramente isso. Então, na dúvida, a gente vai para o original, para o grego, para saber direitinho. Então, não me diga que, mas só um golezinho, Levon. Mas se Deus falou, gente, nós não podemos lesar. Você colocaria, por exemplo, um pouco de água no carburador do seu carro? Mas é só um pouquinho. Ou colocaria a terra lá dentro? Em vez de botar gasolina, botar um punhadinho de terra ali? Mas é só um pouquinho. Ninguém faria isso.
Por que nós temos que colocar no nosso corpo alguma coisa que é maléfico para nós, que Deus já falou? Então nós não devemos fazer isso. E voltando um pouquinho ali no porco, eu queria mostrar para vocês alguns que, por exemplo, não entenderam ainda, mesmo que a ciência mostrando hoje que o porco é maléfico, cistocecose, enfim, é um monte de coisa, a comparação que o profeta Isaías faz do porco. E a comparação é clara, por isso que eu quero ler para não assustar vocês dizendo que sou eu que estou fazendo isso. Tá? Então, olha só que interessante. Isaías capítulo 16, o verso 17. Olha só. Os que se santificam e se purificam para entrarem no jardim após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Isaías está colocando o porco no mesmo patamar de ratos. E ali diz, serão consumidos, destruídos, diz o Senhor. Deus está falando. Então, gente, nós temos que obedecer esse Deus que conhece o nosso corpo. Ele sabe direitinho. Então, sempre vamos usar os princípios que eu já li em cima para vocês. Os princípios que deu Deus em Coríntios. Porque o nosso corpo é o santuário. E se nós destruir esse corpo que Deus deu, Deus vai nos destruir. Não é eu que estou dizendo, está lá em Coríntios. Paulo está falando para nós. O apóstolo Paulo, o grande Paulo. Inspirado por Deus falando isso. Então não destrua. Se você já destruiu até agora, por favor, dê meia volta e comece a colocar gasolina boa dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo. E eu peguei agora uma reportagem de uma das 2 ou 3 melhores universidades do mundo, a Harvard University. Ela publicou algo em abril de 2019, agora bem recente, dizendo o seguinte: 5 hábitos saudáveis para dar longevidade. Alimentação saudável, exercícios físicos regulares, e exercício físico regulares é diário, se possível for, 40 minutos, 1 hora. Manutenção do peso. Os americanos hoje, 66% ou mais já, estão acima do peso, têm obesidade ou sobrepeso, né? Para vocês terem uma ideia, as crianças brasileiras já estão nessa faixa etária. Mais ou menos 30% das crianças já estão com sobrepeso ou obesidade. Crianças que têm sobrepeso, com 10 anos de idade ou menos às vezes, já estão tratando doenças cardiovasculares. Porque hoje as crianças estão muito paradas em computadores, não fazem exercício, não brincam e estão com sobrepeso. E depende muito da alimentação também que os pais comem. Não usar bebida alcoólica e não fumar. Então, em 2019, a Harvard disse que esses 5 hábitos saudáveis eram muito importantes para nós termos longevidades. Alimentação, exercício, manutenção do peso, não usar bebida alcoólica e não fumar. E olha que interessante um trabalho dos Estados Unidos. Manter esses hábitos na vida adulta pode acrescentar 10 anos a mais na expectativa de vida. E quem não quer viver mais? Tem um trabalho feito na Califórnia desde 1950. E as pessoas que têm esse estilo de vida saudável, que segue as leis de Deus, até saiu no Fantástico, saiu em várias reportagens um tempo atrás aí, elas têm essa expectativa de vida de 10 a 12 anos a mais de vida. Muito interessante. E olha o estudo, ó. Também concluiu que americanos com estilo de vida saudável tinham a probabilidade de 82% menos de morrer de doenças cardiovasculares. E tinham 65% menos chance de câncer. Simplesmente por mudar os hábitos alimentares. Tem um trabalho lançado pela Associação de Pediatria, um tempo atrás, americana, que diz assim, ó, se as pessoas nos Estados Unidos continuarem comendo aquela alimentação, aqueles fast foods dele, refrigerante, etc., em 40 anos, a Associação de Pediatria diz, todas as crianças nascendo agora, em 40 anos, 90% delas vão ter hipertensão e diabetes. Pelo estilo de vida que elas estão vivendo.
Então, eu costumo dizer assim, que não existe morte súbita. A gente vai se matando, né? Vai morrendo aos poucos. Vai morrendo aos poucos. Então, com 30 anos, às vezes a pessoa já está tomando remédio. 40 já está com problema, já infartou, já fez um AVC, 50. As pessoas não duram muito, às vezes. Apesar que nós aumentamos pela nossa capacidade tecnológica na medicina, conseguimos dar um pouco mais de sobrevida. Mas à base de muitas outras coisas. Então, gente, Deus sabe, por isso nós temos que seguir os métodos de Deus. Porque Ele espera algo de você. O que Deus pede de nós? Portanto, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a expectativa de Deus para nós. Fazer tudo para a glória de Deus. E aí Deus nos dá 8 remédios. Esses dias me perguntaram, pô, Levandro, não pegou Covid? Eu disse, não. Aí eu disse brincando, olha, eu tomo 8 remédios. 8? Mas o que tu toma? Aí apresentei para ele o que eu vou apresentar para vocês agora. Olha só que interessante. Primeiro remédio, o sol, luz solar. É tanta coisa boa do sol, aumenta os glóbulos vermelho e branco, fixa o cálcio e o fósforo nos ossos, aumenta a imunidade, há uma síntese da vitamina D, todo mundo está falando aí, é vitalizante, cauterizante. Gente, é fantástico. E qual é o melhor sol? Sol do meio-dia, das 11 até umas 2 da tarde. Olha, mas aí não dá câncer? Os dermatologistas... Dá, se você ficar lá 1 hora, que nem um frango assado, pode dar câncer. Ainda mais se você tiver uma pele mais clara. Mas 15 minutos em exposição o máximo possível, 25% ou mais do seu corpo exposto ao sol, por 15 minutos equivale a 10.000 unidades de vitamina D. E vai melhorar. Se você tiver alguma ferida, exponha ao sol. Ele mata as bactérias, ele mata os vírus, ele aumenta a sua imunidade, melhora a sua capacidade como um todo, aumenta os glóbulos vermelhos e brancos. O sol, gente, é vida. As plantas vivem do sol, nós vivemos do sol. Os países em que o sol é menos exposto pela posição da Terra, são os países com as pessoas mais depressivas. Pega a linha do Equador, por exemplo, que o sol fica mais tempo na Terra, são pessoas alegres. Rio de Janeiro, pega ali também o continente africano, pessoas felizes brincando, porque o sol é estimulante até do nosso emocional. É um presente de Deus, é um remédio de Deus para nós usarmos o sol. E hoje a gente usa muito pouco. Outro remédio de Deus, o oxigênio. Procure respirar ar puro, onde tem um pouco de árvores, florestas. Gente, mas mora na cidade, vai lá num parque onde tem bastante verde. Isso é vida no sangue. Nós vivemos pelo oxigênio. Não tem uma célula no nosso corpo que não precise de oxigênio. As veias que transportam o sangue, elas são cheias de oxigênio. Elas tiram o CO2 e levam o O2, que é o oxigênio. Precisamos do oxigênio para viver. Sem oxigênio, nós não vivemos mais de 2, 3 minutos. Então, respire ar puro. Respire ar puro. Precisamos desse remédio maravilhoso que Deus deu e é de graça. O sono, o descanso. Gente, aqui dá para falar, eu tenho uma palestra só sobre isso. Por quê? Porque o sono é importantíssimo. Pessoa que não dorme bem à noite, acorda cansada, irritada. A memória começa a dar falhas de memórias incríveis, que a gente não acredita. Relaxa a musculatura, melhora a sua mente, libera a melatonina. É um neurotransmissor, um hormônio liberado pela nossa suprarrenal, mas ela é liberada em grande quantidade até meia-noite, depois ela começa a cair. Então nós temos que dormir antes da meia-noite, o ideal é até às 21 horas. Lembro dos nossos avós que dormiam com as galinhas, acordavam com as galinhas? Pergunta para ele o que é estresse, depressão, ansiedade, essas doenças. Frescura. Isso é coisa de rico. Eles não tinham isso porque eles tinham grande quantidade de melatonina. Hoje nós vamos dormir meia-noite, 1 hora. Então, gente, aprender a dormir cedo. É um remédio de Deus, o sono. Não precisa medicação. A melatonina está sendo vendida agora aí.
Eu tive o privilégio de ter uma das últimas palestras do Dr. Isamitiba, considerado um dos maiores psiquiatras da América do Sul. E ele falou sobre melatonina. Foi uma palestra em Porto Alegre de 1 hora sobre melatonina, que hoje está sendo vendida para as pessoas, etc. Então, gente, quando a gente dorme cedo, essa melatonina, ela ajuda em 30 e poucas doenças, que se sabe, até com câncer, enfim. Mas o papel dela fundamental é induzir o sono e melhorar a qualidade do nosso sono, porque faz com que recarregue as nossas baterias. Então, procure aprender a dormir cedo, ok? Mas tem mais remédio por aí. A água, por exemplo. O nosso corpo, ele basicamente 60% a 70% do nosso corpo é água. A terra, a mesma coisa. A nossa célula, ou as células do nosso corpo, também 60% a 70% é água. Isso quer dizer o quê? Que o arquiteto, o construtor é o mesmo, tanto da nossa terra, do nosso corpo e das células. Os nossos rins filtram em torno de 170 litros por dia. E isso serve de veículo para levar alimento para nossas células. Então, gente, o nosso corpo precisa ser hidratado. Tome água longe das refeições. A água não tem cheiro, não tem sabor, é incolor. Não tem como dizer assim, não gosto d'água. Não tem nada, é só tomar. E nós precisamos nos hidratar, porque a gente perde água na urina, a gente perde água nas fezes, na respiração, na transpiração, a gente perde água. Como é que eu sei, Levão, se estou tomando bastante ou pouco água? A cor da urina. Urina clarinha, está tomando água legal. E use água longe das refeições. Não use líquido nas refeições. E eu estou falando água limpa, não água suja. Não é refrigerante, não é sucos, etc. Água limpa. Use água, gente, longe das refeições. Tome 2 copos quando acorda, tome 2 copos no meio da manhã, mais 2 copos no meio da tarde, mais 2 copos à noitinha. Já aí vai dar mais ou menos 2 litros de água, ok? Copos grandes, tá? Para hidratar. Exercício físico, outro presente de Deus. Outro remédio maravilhoso, tonifica a musculatura, acalma os nervos, ajuda a circulação, multiplica em 8 vezes a sobrevivência na doença coronavírus, etc, 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 etc. O exercício físico é fundamental. Alguns especialistas dizem que o nosso corpo foi construído por Deus para caminharmos 20 quilômetros por dia. A gente não sobe um lance de escada, espera o elevador, né? A gente não vai na padaria ou algum lugar, 2 quadras, a gente pega um carro, uma moto e vai lá. Gente, nós precisamos exercitar. Carro parado estraga. O nosso corpo precisa de exercício. Mas eu passo o dia... Não, exercício contínuo. 40 minutinhos por dia, 1 hora, se for possível, todos os dias. Tá? Mas não é aquele exercício que você chega tranquilo, é o exercício que você chega suado, cansado e transpirando por tudo. Esse é o exercício fundamental que você tem que ter, ok? E o outro remédio é o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O Fantástico falou que chia é bom para uma série de coisas. No outro dia não tem mais chia nas prateleiras. Gente, equilíbrio. O mel é o melhor alimento, então tem que comer bastante mel. Equilíbrio. A água que eu falei agora. Tente tomar 15 a 20 litros de água por dia, você vai morrer. Então, equilíbrio, gente. Não é para comer uma coisa só muito. Equilíbrio, equilíbrio. Come bastante variedade de frutas, verduras, com equilíbrio, não com quantidade. A glutonaria também, as pessoas comem, e não, é o suficiente. Por exemplo, no almoço, qual é a quantidade? No máximo que cabe na mão, assim, ó. No máximo ali, pouquinho, não precisa muita coisa. O nosso corpo não precisa exagero. Nós comemos mais com os olhos que com realmente o estômago, né? Então, precisamos desse equilíbrio, que é a temperança, né? O 7º é a alimentação. Aqui eu vou dar algumas dicas. Aumentar o consumo de frutas, gente, verduras, legumes, os grãos integrais, né? Arroz integral, dê preferência para isso, né? Porque isso reduz o quê? Reduz as inflamações, melhora a função circulatória, melhora como um todo. As plantas estão repletas de fitoquímicos. São protetores que promovem a saúde e evitam uma série de doenças. Então, gente, por isso, como Deus é sábio, lá no início, no primeiro capítulo da Bíblia, já começou a orientar
o que nós temos que comer. E em contrapartida, as proteínas animais, elas contêm substâncias inflamatórias que minam o nosso sistema de defesa, o nosso organismo, a nossa imunidade. Então, nós estamos passando agora, por exemplo, uma pandemia. A segunda fase do coronavírus é inflamatória. Por isso que pessoas acima do peso, o peso, a gordura da pessoa já é um processo inflamatório. Agora você vai comer uma gordura de origem animal, um embutido, alguma coisa assim, uma carne, ela vai produzir mais processo inflamatório. Note como a gente entra numa roda viva, às vezes, que não tem nem noção. Então, o que nós estamos mostrando aqui são leis que Deus nos deu. Evite as gorduras, embutidos, o sal em excesso por causa da pressão, os açúcares, gente, por favor, açúcar branco, evite, nem cristal, nem refinado. E os outros açúcar com moderação, mel com moderação, bem pouquinho. Os alimentos industrializados, olha, você nunca se deu conta, por exemplo, você pega um embutido, sei lá, um salame, tá lá. Você vai hoje, o salame está lá. Amanhã o salame está lá. Fica uma semana e o salame não apodrece. Pega um pedaço de carne aí e deixa na rua. Espera 24 horas, fica podre. Mas como é que aquilo não apodreceu? Substâncias químicas que fazem com que aquilo não apodreça. E aí a gente ingere essas porcarias para dentro, esses condimentos, essas coisas todas. Gente, por favor, gasolina boa, e se preferência azul, né? Melhor. As frutas, as verduras, os legumes, enfim, os cereais, né? Use esses alimentos saudáveis, gente. Né? É muito fácil. E por último, o último remédio é o próprio Deus. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele que cura. Na minha formatura, eu tive o privilégio, na parte médica, de ser o orador da minha turma. E eu disse uma frase lá que eu não achei na época quem era o autor da frase. Eu disse assim, o médico cura muito poucas pessoas, porque quem cura é Deus. Ele tem que ajudar algumas pessoas, mas tem que ter uma palavra amiga para todas as pessoas. Então nós não curamos. Por que nós não curamos? Ah, mas eu fui lá, o doutor me curou, me deu um antibiótico muito bom, curou minha pneumonia. Mas tem pneumonias e pneumonias. Eu já tive pneumonias que eu tratei algumas pessoas que não teve antibiótico e curou. A pessoa veio a óbito. Como que eu curo? Como que eu curo? Pedimos oração. Na outra gravação que nós fizemos, oramos pelo Guto, né? Que teve um infarto. Gente, a gente fica impotente. Pela graça de Deus, saiu muito bem. Louvado seja Deus. Porque como médico, a gente fica, às vezes, um coágulozinho lá, um êmbolozinho que liberou e pode tirar a vida das pessoas. Então, é Deus que cura. É Deus que cura. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, nós médicos, para ajudar as pessoas a ter saúde. E o melhor é a prevenção das doenças e não a cura depois de ter a doença. Eu costumo dizer muitas vezes assim, administrar saúde é fácil. Administrar doença é complicado. Quando o sujeito está com câncer, está com AVC, está com uma diabetes completamente descompensada, é difícil. Agora, administrar saúde é o que eu estou falando para vocês, é colocar isso em prática, esses remédios que Deus nos deu. E eu vou mais adiante para vocês dizendo, em Êxodo 23, 25, diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará de vosso meio as enfermidades. Olha que texto maravilhoso. Servireis ao Senhor Deus, e Ele abençoará seu pão e sua água, e vai tirar do meio de vós as enfermidades. Mas tem o se servires ao Senhor, se buscarmos ao Senhor, se confiar no Senhor, se obedecer às suas leis, Deus vai tirar as enfermidades. Quando nós fizemos o nosso máximo e oramos a Deus, aí Deus opera o milagre que precisamos todos os dias. E eu termino com essa frase, que é escrita por João, é uma carta, a terceira carta dele, o verso 2, tem um capítulo só, ele estava escrevendo com um amigo chamado Gaio, e ele diz isso aí, amados, acima de tudo faço votos
por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. Olha só, João está dizendo, eu faço voto pela tua saúde e tua prosperidade, assim como é próspera a vossa alma. Que coisa tremenda. E quero ver um outro textinho que eu quero ler para vocês aqui. Está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Olha só, presta atenção, vou ler bem devagar para você entender. Começa se ouvires atento à voz do Senhor, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, as leis, e guardares os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, gente, é fantástico crermos na palavra de Deus e nesse Deus. E Deus disse para mim assim, ó, se ouvires a minha voz, se guardares as minhas leis, os meus mandamentos, os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre a sua casa, porque eu sou o Senhor que te sara. Então não sou eu o médico que sara. Por isso que eu não saio de casa sem fazer uma oração, para que Deus possa me abençoar e me dar sabedoria para ajudar a pessoa. E orar pelas pessoas, para elas serem curadas por Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Guardar essas leis. Por isso que Deus nos deu essas leis. Leis de saúde. Leis para quê? Para termos saúde. E saúde com abundância. E João disse, amados, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde. Gente, essa é a mensagem de hoje para você. Deus fez você, conhece você, sabe o que o seu corpo precisa, qual a melhor gasolina, qual a pecinha importante lá. E Deus disse, olha, use esse alimento, faça isso, e deu esses remédios para nós. Nós apenas precisamos obedecer às leis de Deus. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele vai nos dar saúde. Tá? Gente, muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado algumas coisas, porque eu aproveitei também. E que Deus nos abençoe e dê saúde. Um grande abraço e até a próxima sexta sobre felicidade, as leis de felicidade. Não pode deixar de assistir. Um abração, até mais.